Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos traz um grande ensinamento através do exemplo dessa mulher pagã, fenícia, onde Jesus ali entrando numa casa, essa mulher, sabendo que Jesus ali estava, vai ao encontro dele suplicar que ele expulse o demônio, o espírito impuro de sua filha. Jesus ele vai falar uma palavra, mas com certeza Jesus já sabia qual seria a resposta daquela mulher. E através daquela resposta daquela mulher, que surge como que uma profecia, ali nos traz um verdadeiro ensinamento. Quando nós vemos as palavras de Jesus que diz: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." Aqui nós temos uma menção a algo que os judeus antigos, israelitas, eles assim chamavam os pagãos. Chamava os pagãos de cachorros, de cãos. Por isso que Jesus ele usa esse termo, jogar aos cachorrinhos. Porque aqui Jesus está chamando a atenção a algo muito importante. Veja que Jesus está falando primeiro daquela realidade dos filhos. Ou seja, Jesus ele veio para o povo eleito, mas esse povo eleito não quis acolhê-lo. E é por isso que essa mulher, quando responde Jesus, e ela vai dizer: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Aqui nós temos o ensinamento, que é o ensinamento do testemunho. O testemunho de cada um de nós é como essa migalha de pão que cai no mundo. E os pagãos, aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo, eles vão se alimentando desse nosso testemunho. Vão se alimentando daquilo que nós vamos deixando cair em meio ao mundo. Esse deixar cair significa as nossas atitudes, significa as nossas palavras, a nossa forma de conviver, de se relacionar com os outros. Porque esse testemunho de vida, de comportamento, manifesta a presença de Deus em nós, mas também mostra a presença de Deus ao mundo. Por isso que essas migalhas que caem da nossa vida, que são o nosso testemunho, é essas coisas que vão alimentando a fé e a esperança do mundo, das pessoas que estão no mundo. E assim elas vão se abrindo à obra desse encontro pessoal com Deus, com Jesus Cristo. E nesse encontro pessoal com Cristo, elas vão tendo a verdadeira mudança de vida,
Por isso que nós vemos o Evangelho de hoje, que é um grande exemplo daquilo que nós precisamos aprender a viver, porque nós somos enviados a todos os lugares para recolher, para alimentar os filhos de Deus. Mas o nosso testemunho vai tocando também a vida daqueles que ainda não conhecem a Deus, que ainda não conhecem Jesus Cristo. E a partir da nossa vida, essas pessoas elas vão se abrindo à experiência de fé. Por isso que nós precisamos ter essa atitude. Precisamos ter também essa grande docilidade de reconhecer e acolher o chamado para estar com Cristo, mas também o envio para lançar migalhas no mundo, migalhas de testemunho, migalhas de alimento que é o próprio Cristo, o pão da vida. Nós somos esses outros Cristos que alimentam o mundo de esperança, de fé e de caridade. Busquemos assim ter essa consciência que nós somos realmente esse grande instrumento de Deus para colher almas para o reino dos céus. O nosso testemunho, a nossa própria vida, que é o Evangelho vivo e encarnado, é sim essa rede lançada da evangelização que recolhe peixes de todas as espécies. A nossa vida é esse instrumento que Deus quer usar para alimentar as almas no mundo, para recolher essas almas para um verdadeiro encontro com Ele. Busquemos assim continuar sendo instrumentos de salvação para as pessoas, para que o nosso testemunho ele caia e continua caindo como migalhas de pão no mundo que alimentam aqueles que estão vazios, sem sentidos para a sua vida e sentem um grande anseio por justiça e plenitude, coisas essas que nós só encontramos em Deus. E Cristo é o caminho que nos leva ao Pai do céu, onde nós alcançaremos a verdadeira plenitude da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.